No secreto, tu me achas, tu me cobres com graça. Então, passando aqui para compartilhar mais uma palavra, e a palavra de hoje é sobre equilíbrio, né? O equilíbrio entre o trabalhar e o descansar. Primeira coisa que nós temos que entender é que o trabalho ele foi instituído pelo próprio Deus. Às vezes a pessoa diz assim, trabalho não é de Deus, trabalho é maldição, né, por causa da desobediência. Não, a maldição por causa da desobediência é o trabalho excessivo, é o trabalhar e o cansar demais trabalhando. Mas se nós formos aprender com a palavra de Deus, com as escrituras, que é o nosso manual, é a nossa base, o que a palavra de Deus nos ensina? Lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, o versículo 8, né, uma constância, diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do quê? Do pó, né, da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem então foi feito alma vivente. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas no sexto dia, né? A última parte da criação de Deus foi o homem. E Deus ele fez o homem do quê? Deus fez o homem do pó da terra, né? Fez o homem ali do pó. E quando o homem estava ali um boneco de barro, Deus soprou sobre a sua narina o fôlego de vida. E a Bíblia diz então que ele passou a ser alma vivente, que ele passou então ali ser a imagem e a semelhança de Deus. Mas no versículo de número 8, fala o quê? Que o Senhor plantou um jardim aonde? No Éden, na banda do Oriente, e pôs ali no jardim o homem que ele tinha criado. Para que Deus colocou o homem no jardim? No versículo 15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Você já parou para pensar, para analisar, observar que tudo que Deus fez, Deus ele fez produtivo, Deus ele fez com DNA, com capacidade para multiplicar. A Bíblia diz que Deus fez as árvores e cada árvore dando fruto, cada fruto tendo semente para gerar outras árvores segundo a sua espécie. Então tudo que Deus fez para criar, Deus fez para multiplicar. A mesma coisa o homem, Deus não fez o homem para ficar parado, Deus não fez o homem para ficar ocioso, para não ter nada para fazer, não, Deus ele fez o homem e Deus colocou no homem uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? De lavrar e de guardar a terra. Quando nós não estamos no plano, no propósito de Deus, nós ficamos de que maneira? Frustrados, nós ficamos entristecidos. Você já parou para observar uma pessoa com depressão? Como uma pessoa em depressão ela fica? Geralmente ela fica trancada dentro do quarto, não tem vontade de sair, não tem vontade de fazer nada. E aquilo dali, a Bíblia diz, um abismo vai gerando outro abismo. Chega uma situação que a pessoa realmente não tem vontade, não tem força de fazer nada. Mas quando nós somos produtivos, né? Como que nós nos sentimos? Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos realizados. A mesma coisa é a palavra de Deus. Deus ele não nos fez para ficar parado. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Deus te fez para gerar, Deus te fez para crescer, Deus te fez para multiplicar, Deus te fez para um objetivo, para um propósito. Descubra o propósito de Deus para tua vida. Remangue-lhe as tuas mangas, coloque a mão na massa e trabalhe no trabalho que Deus te chamou para trabalhar. E aí nós temos então que encontrar o equilíbrio. Já aprendemos que trabalho é da vontade de Deus, né? Mas tem pessoas que trabalham demais. Tem pessoas que passam o dia todo trabalhando, não tem momento de descanso. Aquela pessoa que às vezes até deita para descansar, para repousar e diz, irmã Dani, eu deito de corpo, mas a minha cabeça não para de trabalhar. E eu não consigo descansar. Nós temos costume muitas vezes, né, de
sempre ir um pouquinho mais além da nossa força. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais, amanhã eu vou um pouquinho mais adiante, amanhã eu vou fazer um pouquinho mais, e às vezes acaba sobrecarregando o seu corpo. Quantas pessoas estão até encostadas pelo INSS, né? Porque sobrecarregaram o seu corpo, trabalharam demais, lesionaram ali a sua coluna, lesionaram o braço, lesionaram a perna, por uma falta de cuidado, por um trabalho excessivo. Então, ao mesmo tempo que Deus ele nos manda trabalhar, ao mesmo tempo que o trabalho é da vontade de Deus e nós nos sentimos ali capazes, nós nos sentimos frutíferos ao trabalhar, a Bíblia também diz, lá em Eclesiastes, capítulo de número 4, eu amo essa palavra. Eclesiastes 4, versículo de número 6, fala assim, ó: melhor é uma mão cheia, né? Uma mão cheia. Com o quê? Com descanso, do que ambas mãos cheias, com trabalho e com aflição de espírito. Então imagine você aí, né? Se eu encher a minha mão, se eu pegar ali tudo que eu puder, se eu quiser, que nem diz, abraçar o mundo, né? O que vai acontecer? Eu vou estar cansada, eu vou estar sobrecarregada, eu vou pegar tanto peso que a tendência é eu pender para frente, a tendência é eu sobrecarregar o meu corpo, eu sobrecarregar a minha coluna. Então o certo não é encher as duas mãos de trabalho, mas a Bíblia diz que o quê? Que é melhor uma mão cheia com descanso do que ambas mãos cheias de trabalho. Se eu encher uma mão com descanso, eu fico com a outra mão livre. Para que eu fico com a outra mão livre? Para poder encher de trabalho. Então, tendo numa mão descanso, tendo numa mão trabalho, o que isso lembra? Isso lembra uma balança. Isso lembra o quê? Um equilíbrio entre o descansar e entre o trabalhar. Então nós temos que encontrar esse equilíbrio, né? A hora de descansar, deitar, dormir, repousar, descansar. A hora de trabalhar é pedir, né, para Deus cumprir a palavra de Deuteronômio 28, aonde a Bíblia diz que todas as bênçãos viriam sobre nós e nos alcançaria. Não é pelo muito trabalhar que nós vamos prosperar, mas é pelo trabalhar com a bênção de Deus nas nossas mãos, né? E aqui falando um pouquinho mais sobre descanso, um versículo até conhecido lá em Salmo capítulo de número 23, né? O salmo de Davi, que estava lá cuidando, pastoreando as suas ovelhas. E no salmo 23, no versículo de número 1, diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, é aquele que me guia, né? E quando o Senhor é o meu pastor, a Bíblia diz, nada vai faltar. Não diz eu vou ter que muito trabalhar, não. Diz que se o Senhor me guiar, se Ele for meu pastor, nada vai me faltar. Ainda que no versículo 2 fala assim, ó: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas. Quando a Bíblia fala deitar-me faz, eu como mãe, né? Eu imagino assim a criança de noite com aquela energia total, né? Pulando, pipocando até em cima da cama, né? Mãe, a gente diz, tá na hora de dormir. E a criança diz, só mais um pouquinho, só mais 5 minutos, só mais um desenho, só mais uma brincadeira, só mais um jogo. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus deitar-nos faz. É igual aquele pai que sabe que a noite foi feita para ser descansado. É igual aquele pai que sabe que o dia começa cedo. E para o dia começar cedo, cheio de energia, precisa ter uma boa noite de descanso. Então, quando fala deitar-nos faz, eu imagino Deus severo, sim, amoroso, sim, mas eu imagino Deus pegando lá, né, nós pela ponta da orelha e nos levando até a cama, nos fazendo, ó, Daniela, agora é hora de dormir, agora é hora de descansar. Então que você possa deixar Deus te dar o descanso que você precisa, seja para o teu corpo, né? Seja para a tua mente, não importa. A Bíblia diz no Salmo capítulo de número 3, né, que o nosso Deus, ele abençoa o nosso sono. Davi diz, eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque Deus me sustentou, porque Deus
foi comigo. Que Deus possa ser contigo no teu trabalho, que as horas que você trabalhar, você venha ter a bênção de Deus nas tuas mãos, você venha trabalhar e o teu tempo venha render, né? E quando você for descansar, que Deus possa te abençoar. A Bíblia diz que Deus abençoa os seus enquanto eles dormem. Amém? Então essa é a palavra de Deus ao seu coração, ao meu coração. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. No secreto, tu me achas, tu me cobres com graça.